A Elizabeth Laurindo, que está coordenando essa mesa, também desempenhará o papel de relatora debatedora. Por isso, começamos por ela. Ela dirigirá as perguntas iniciais aos nossos palestrantes e, em seguida, abriremos aos inscritos presenciais e as perguntas que vieram da internet. Coordenadora Elizabeth Laurindo, com a palavra. Então, eu queria destacar, durante a fala do Túlio, que representa aqui o Ministério da Educação, tão importante para nós, a integração que nós, profissionais de educação física, e todos os profissionais da área da educação, tem que ter, deve ter e deve participar, e estabelecer uma relação mais próxima. Eu elenquei aqui 4 pontos importantes. O primeiro dele é que a legislação prevê a obrigatoriedade da educação física, mas, por outro lado, torna facultativo em alguns casos, não é? Maiores de 30 anos, então eu tenho 45, não posso mais praticar, ou se eu não quiser, né? Eu não preciso, estou livre, mas 30 anos é muito jovem hoje. O serviço militar, quem tem prole, filhos, enfim, as doenças infecto-contagiosas, com tudo. Mas percebemos que o Ministério da Saúde tem caminhado para um incentivo à prática da atividade física como forma de manutenção da saúde, para grupos especiais, diabéticos, cardiopatas, 60 anos, 70 anos, 80 anos, e a educação física, por sua vez, torna facultativa. Então, para que a gente reflita e, de repente, possa alterar no futuro essa legislação, é esse conflito entre a legislação que temos e a prática que buscamos. Não é? Então, um ponto para que nós pensemos esse facultativo aí da nossa educação física. Um segundo ponto é o programa Mais Educação, o programa Segundo Tempo, nas escolas, nas unidades de ensino. O que tem me preocupado é a fala sempre da escola integral, a busca pela escola integral, né, a proposta pela escola integral, e o que nós estamos fazendo para adequar os nossos ambientes escolares para a escola integral. Se eu tenho 500 alunos de manhã, eu tenho 500 à tarde. Se os 500 da manhã têm que vir à tarde, a escola tem que caber 1000 crianças. E as escolas não cabem 1000 crianças, não é? E isso acontece em todos os municípios brasileiros. Então, primeiro, nós teríamos que investir na estrutura das unidades escolares. Porque não tem como fazer escola integral com tantos alunos ao mesmo tempo dentro da escola. Né? O professor da sala de aula não consegue dar aula porque tem uns tantos na rua, e assim o laboratório está ocupado. E quando tem laboratório, e quando tem quadra. Então, essa é uma questão que nós precisamos pensar. Que temos e queremos a escola integral. Certo, ponto. O que nós vamos fazer para que a escola integral possa acontecer antes de a gente tentar implantá-la, né? E eu tenho percebido que nas conferências nacionais de esporte, sobretudo, né, as que a gente tem participado efetivamente, nós discutimos sempre, é um tema recorrente, a construção de quadras nas escolas, que a maioria das escolas brasileiras não tem esse espaço apropriado, e a reestruturação desse espaço físico que toda escola deveria ter e que toda criança precisa. Não é? Criança gosta de correr, de pular, de se mexer, e, enfim, as nossas escolas elas estão preparadas para que a criança fique sentada e ponto final. Então, para nós pensarmos nisso, o que vamos fazer para promover, de fato, essa escola integral? O terceiro ponto é o atleta que vai para a universidade. Quer dizer, ele faz 17, 18 anos, vai para a universidade, eu tento entrar na universidade, quer ir para a universidade, e ele precisa optar entre ser atleta ou ser universitário. As nossas universidades brasileiras, de forma geral, não incentivam a prática do esporte, né, da modalidade que ele desempenha, e promove possibilidades de estudo para que ele continue se graduando, para que tenha um futuro profissional garantido. A maioria dos atletas, isso aconteceu na minha família com os meus irmãos, os 2 que eram atletas, eu resolvi parar, eu não fui atleta, parei ali aos 17, fui para a faculdade e me formei. Os 2 que continuaram sendo atletas não se formaram em faculdade nenhuma, né? Porque foram atletas até pouco tempo e não conseguiam conciliar a atividade esportiva com o estudo. E isso é um ponto que nós precisamos também pensar. E, por último, a educação física nas séries iniciais e na educação infantil, que, do meu ponto de vista, é um caso muito sério, porque se a lei diz que toda atividade física deve ser desenvolvida por profissionais habilitados e registrados,
Como nós vamos deixar isso acontecer? Né? Então, é um caso muito sério que a gente precisa pensar. E, sobretudo, quando se fala também de educação integral, nós temos percebido que qualquer pessoa está trabalhando no Mais Educação, por exemplo, que promove, que busca essa educação integral. E os profissionais de educação física da nossa região, sobretudo, vêm questionando: professora, mas eu tenho que ser formado para dar aula de educação física, eu tenho que ser habilitado para isso, para aquilo, mas todo mundo pode dar Mais Educação, pode dar basquete, vôlei, não. Isso tem acontecido no Brasil afora. Então, nós temos que pensar nisso. É desenvolvido por profissionais habilitados, não importa onde. Nós temos que, não podemos ir contra a lei. Então, tem um conflito também aqui. Então, esses são os 4 pontos que eu queria destacar. Eu acho que cabe mais ao Túlio. O professor Tojal sempre fala para nós, e é importante nós pensarmos no Plano Nacional de Educação, que fala da formação, da valorização, do plano de carreira, mas fala dos equipamentos, mas a gente não tem visto uma proposta clara para que a gente possa equipar as nossas escolas e adequar o nosso espaço para as aulas das atividades físicas, da educação física, da arte, enfim. Que a gente possa promover, de fato, essa escola integral que a gente busca. Eu acho que tudo tem fluído para a escola integral, né? E que política nós podemos adotar. Juntos a gente pode discutir, debater. Como o Túlio falou, esse é um momento de confissão, de fato, e eu penso que aqui é o fórum perfeito para isso. Nossa coordenadora, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Preciso passar também um recado especial sobre essa situação e já mandar um pedido ao nosso querido secretário executivo, o José Henrique Paim Fernandes, o secretário executivo do Ministério da Educação. Ele indicou que o Túlio estivesse aqui para ouvir os pedidos, para anotar os pedidos, para levar esse contato de parceria. E o Ministério da Educação tem, na sua assessoria parlamentar, um posicionamento para um projeto de lei que está na Comissão de Educação e Cultura, primeira comissão de mérito, que propõe alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação no artigo em que permite que qualquer pessoa ministre aula nas séries iniciais de educação física. Então, a proposta é alterar esse artigo, deixar garantido às nossas crianças no Brasil que profissionais de educação física ministrem as aulas nas séries iniciais e no ensino infantil. Então, nas séries iniciais do ensino fundamental, no ensino infantil e em todo o restante do ensino fundamental, do ensino básico. Essa proposta está tramitando, já tem 3 anos de tramitação, ainda está na primeira comissão. O relator, que é o deputado Lelo Coimbra, do Espírito Santo, do PMDB do Espírito Santo, ele já apresentou parecer favorável, e aí o governo, através da assessoria parlamentar do Ministério da Educação, levou um pedido de que, na proposta, no projeto de lei, que é de autoria do deputado Otávio Leite, do Rio de Janeiro, esse projeto de lei que faz essa mudança pedia 5 anos de prazo para implantação. O Ministério da Educação estava discutindo e pedindo o impedimento de votação desse projeto de lei, dizendo que 5 anos era pouco tempo para a implantação dessa obrigatoriedade nas séries iniciais. Nós, o Sistema Confef-CREF, através da Frente Parlamentar da Atividade Física para o Desenvolvimento Humano, que tem como presidente hoje o deputado João Arruda, do PMDB do Paraná. O deputado João Arruda está pessoalmente tentando influenciar nisso também. Foi construído um acordo junto com os deputados do PT, e aí eu quero mandar um abraço especial ao deputado de Minas Gerais, que nos ajudou a construir isso, aos deputados do PT, aos deputados do PDT, que ajudaram a construir isso junto ao governo. E aceitamos a proposta de 10 anos. É melhor ter aprovado a legislação, fazendo essa mudança, e aguardar, ao invés de 5, ampliamos para 10 anos, para que o Ministério da Educação tenha um decênio para implantar em todo o país a obrigatoriedade da presença de professores de educação física nas séries iniciais. Ainda que com mais esse prazo, seria uma solução definitiva. Então, segue aqui o pedido para que a assessoria do Ministério da Educação dê o aval aos deputados da Comissão de Educação e Cultura para aprovação desse projeto de lei. Eu já informo o número do projeto direitinho, para que você, Túlio, leve essa mensagem.
e aí eu peço desculpas a todos, mas é uma posição determinante para que possamos realmente mudar de forma correta essa situação, esse grande equívoco nacional, que é não permitir a presença de professores de educação física ministrando aula nas séries iniciais, desde o ensino infantil, o antigo jardim de infância, e nos 4 primeiros anos do primeiro ciclo do ensino fundamental. Mas segue aqui, então, esse agradecimento especial, que também deveríamos fazer. Então, eu devolvo agora, sim, a coordenadora para passar as respostas dos nossos palestrantes. Desculpem. Aqui também. Começa lá. Bom, gente, alô. Bom, o primeiro ponto aqui levantado pela professora Elizabeth sobre o fato, eu acho que existe sim uma certa contradição pelo fato do o oferecimento da disciplina ser obrigatório, mas o aluno não em alguns casos ele não é obrigado a atender às aulas. Eu acho que o legislador ali estava pensando que o aluno que no curso noturno e tal, ele não tem tempo, então ele deixa em segundo plano, né? E eu acho que isso é uma característica dessa área, né? A educação física e o esporte acabam sendo sempre relegados a um papel secundário. A primeira coisa que se corta no orçamento de acompanhantes das universidades é a verba para esporte e para a educação física. É claro, isso é até uma questão de cultura e eu acho que isso acabou ficando positivado na lei. Até acho difícil obrigar um estudante, às vezes, do EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos, que estuda no curso noturno, a fazer atividade física na escola. Mas eu acho que a escola pode trabalhar incentivos, né, nesse caso. Né? Talvez ele não seja obrigado, mas se ele tiver a estrutura, se ele tiver o professor lá, eu acredito que a adesão seria maior. Né? Às vezes a escola usa dessa faculdade para, na verdade, se eximir da responsabilidade de oferecer a prática que ela deveria oferecer. Então, acho que aqui a mudança é mais cultural, então, além da mudança de legislação, é um pouco mais difícil. Né? O segundo ponto é sobre infraestrutura. As nossas escolas, elas são realmente muito aquém do que da infraestrutura que elas deveriam ter, até para a sala de aula, normalmente. Né? Se todos os diagnósticos que a gente tem sobre a educação básica no Brasil, o ensino médio também, apontam esse gargalo da infraestrutura. E para a educação física e esporte, eu acho que a situação é mais dramática ainda. Né? Muitas escolas, o único espaço que eles têm para fazer educação física, muitas vezes, é um estacionamento. Acho que, inclusive, nos últimos anos, apesar disso, o governo tem avançado, né, nesse caso. E, além do PAC 2, que prevê a construção de quadras cobertas, eu não tenho os dados aqui, mas eu creio que é um número já expressivo de quadras distribuídas pelo Brasil inteiro. E, fora isso, tem também havido uma política de parcerias, tanto com as prefeituras, para se utilizar de espaços públicos disponíveis, as próprias universidades, ou via extensão, ou via uma parceria mesmo com as escolas, tem procurado abrir as suas estruturas para esse tipo de ação. Estruturas ligadas ao sistema S, SESI, Senai também têm feito algumas parcerias para que a sua estrutura esportiva seja utilizada. O próprio Ministério da Defesa tem assinalado com a abertura de estruturas militares, né, para a atuação do esporte educacional. Mas, claro que isso está incipiente, eu acho que ainda está longe de atingir o tamanho do desafio. Bom, o terceiro ponto sobre os atletas universitários eu senti muito isso quando eu fui para a CESU, com a missão, inclusive, de fazer uma proposta para isso, porque realmente hoje no Brasil a opção de ser atleta, ela exige uma vocação muito grande, porque é uma carreira curta, mal remunerada e que não te capacita para depois da sua carreira como atleta, né, ativo. E se a gente olhar hoje qualquer grande potência olímpica, ela está totalmente baseada numa formação de atletas com o sistema educacional. Tanto os Estados Unidos, né, com as suas bolsas universitárias, o próprio sistema cubano, o sistema alemão. O atleta, ele parte da sua carreira, está implícito que ele vai ser um atleta universitário. Né? E isso é bom porque pode acontecer, ele pode ter uma lesão, ele pode não ter o desempenho que ele gostaria, ele pode ser obrigado a sair e com isso ele já tem uma outra carreira que ele pode seguir.
Então, eu acho que isso está muito na própria organização do sistema esportivo. O nosso sistema esportivo ele ainda é muito clubístico. Para ter acesso a estruturas de esporte hoje, você tem que pagar por fora, você tem que se associar a um clube para você ter a possibilidade de fazer esporte mesmo, de alto rendimento. Isso é óbvio. Então, acho que a estruturação de uma política de esporte universitário, dando continuidade a essas ações de detecção de talentos, ela é fundamental para isso. Eu até estou preocupado porque eu acho que a gente perdeu o bonde da Olimpíada. Eu acho que não há mais tempo hábil para a gente fazer essa revolução que seria necessária, pelo fato de a formação de atletas agora está na agenda, né? Todo mundo agora está pensando e vão cobrar a gente que é medalha, mas eu acho que a estrutura não tem acompanhado. E isso passa também por adequação curricular. Eu lembro na minha época de universidade, era dificílimo sair para uma competição e poder perder algumas aulas. O professor não quer saber se você compete pela universidade ou não. E isso cabe ao professor, não existia uma normativa da própria universidade que considerasse isso. E claro que aí a gente entra, não adianta o MEC querer fazer, porque as universidades são autônomas, né? Então é um trabalho de convencimento. Tudo mais. A gente tem procurado atuar nessa área com os recursos do Penais. Eu até teria apresentado ele aqui, mas eu achei que não fosse dar tempo, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Ele prevê ações esportivas e a gente tem pensado em um mecanismo de incentivo com maiores recursos aquelas universidades que implementarem ações de acolhimento de atletas, de adequação de currículos. A gente até chegou a pensar em acesso, mas é difícil, né, hoje falar em acesso de atletas via esporte às universidades federais. Então, isso ficou um pouco incipiente, mas acho que o objetivo principal dessa política é principalmente aumentar a participação das nossas universidades federais na participação, a participação delas no sistema de esporte universitário, que hoje ela é muito reduzido, né? O esporte universitário hoje no Brasil está muito no âmbito das universidades privadas, ou seja, as nossas universidades de excelência, que são as universidades federais e estaduais, elas têm participado muito pouco. Então, procurar induzir de alguma forma que essas universidades tenham excelência também na área esportiva, que isso é bom para todo o sistema esportivo do Brasil como um todo. Agora, o último ponto, que é a educação física nos anos iniciais, eu também entendo que, na verdade, eu acho que o risco é maior se você não tiver um profissional tão bem especializado nos anos iniciais, até porque acho que existe, o professor Tojal falou do caso, o aluno que já se afasta porque ele tem uma rejeição à educação física já logo de criança, porque não foi bem iniciado, né? Acho que a iniciação de qualidade ela é crítica para a formação dos alunos, para ele se tornar um indivíduo ativo. Eu já vi alguns projetos na área de capoeira e tal, que os resultados são impressionantes, né? Os meninos eles são apaixonados pelo esporte, eles têm uma destreza já desde pequeno muito grande. E eu acho que falta ainda, eu acho temerário o fato de a exigência ser menor nos anos iniciais do que nos anos finais ainda. Então é muito bom que o próprio Ministério já assinalou com o fato com a tentativa de mudança da LDB. Temos que ver aí o prazo, né, realmente esses problemas, mas foi bom ter falado isso, porque quando eu voltar para Brasília nós vamos discutir os encaminhamentos da reunião, então ver como anda isso lá na assessoria parlamentar, né, talvez uma mudança de postura, né, da própria assessoria. Eu acho que foram esses os 4 pontos, né? A única consideração que eu faço em cima da fala do Túlio, que não é nada contrário, nada diferente, é que nós tivemos, em 1971, uma legislação, uma lei 69.450, que obrigava a educação física em todos os graus e níveis do ensino. Que depois, nos anos 80 e pouco, ela foi encerrada. Por quê? A educação física, na verdade, faz parte da nossa vivência. E eles tiraram essa obrigatoriedade. Então, não tem no início, e aumentaram 1 ano a mais para a criança estar lá, e não tem depois no ensino superior. Eu não estou falando nem da participação esportiva enquanto atleta, que não é a finalidade da escola. A escola não está lá para descobrir talentos em matemática, em português, em inglês, o que for. A escola está para criar
a construção da cultura geral do estudante. E isso vai até o ensino médio. No ensino médio, o que tem é a gente procurar desenvolver um pouquinho, com algumas palestras, algumas coisas, os sentidos que a vida futura terão para o sujeito que está pretendendo estudar no ensino superior. Agora, tirar aquilo que ele vai usar pela vida toda é um crime. E foi tirada essa lei 69.450, não sei se vocês lembram, né? 71, tem gente aqui que não era nem nascido, mas a gente trabalhava na universidade e isso foi algo que nós batalhamos e conseguimos. Agora, o que dá a impressão é o seguinte, é que o pessoal não está preocupado com a estrutura da sociedade. E a sociedade brasileira está ficando velha. Antes eu tinha 5, 10 filhos, a coisa crescia, eles se relacionavam. Agora tem um monte de família que mora em apartamento, tem um filho só e tem 2 computadores. Há quantos anos chegará esse sujeito com condição de se movimentar e de se expressar? Ele vai continuar falando pelo computador. E daí, essa é uma situação que vai complicar futuramente a condição do ser humano. E isso não é Brasil, mas nós estamos preocupados com o Brasil. Então, se a gente conseguir, numa comunidade mais carente, e eu fiz essa viagem, o Sérgio foi junto, o Marcelo foi junto, falando de saúde, falando de educação física escolar, e eu falando da necessidade com os políticos da cidade, secretários dos estados, tentando falar sobre o crescimento do número de escolas de período integral. Só que não pode chamar a atividade que não é de sala de aula de contraturno. Todas as atividades fazem parte da escola na cultura da criança. Até a atividade que eu coloquei ali, dança, questão musical, agronômica, isso tudo faz parte, é uma comunidade carente que pode ter. Inclusive fica mais barato para as prefeituras das cidades mais pobres. Por quê? Onde tem mais pobres. Porque ela manda buscar a criança que mora lá na fazenda, traz, dá um lanche e manda de volta para casa na hora do almoço. Se os pais estão trabalhando, a criança está jogada. Se essa criança, você crescendo, às vezes 4, 5 salas de aula, construindo uma quadra com qualidade, de preferência coberta, vamos sonhar um pouco mais, a criança vai ter atividade de construção da sua condição cultural por um período integral, inclusive com alimentação, substituindo aqueles pais que não podem estar. Eu fui um pai que já não fiquei o tempo todo com meus filhos, porque eu era professor universitário e a minha mulher era também. O meu pai fazia questão de estar com a gente sempre. Então ele almoçava em casa, ele estava sempre em casa. E a gente saía de manhã e voltava à noite. Hoje, tem pais que nem dormem em casa. Então é complicado. O que a escola tem que fazer? Substituir os pais? Não. Ela tem que entender que ela tem uma missão política social. E é esse o papel que a gente está esperando. Eu sei que é difícil. Eu vejo ali o Pado a se movimentar, a se mexer. Ele é diretor de escola, não tenho dinheiro, como é que eu faço? Mas tem que ter uma política de Estado para essa situação. As escolas privadas vão ter que assumir a equivalência se a gente conseguir nas escolas públicas, estaduais e municipais, desenvolver um programa desse. A escola privada vai ter que se adequar. Esse é o nosso papel. Coordenadora, apenas para solicitar que aqueles inscritos presenciais se posicionem ali à esquerda junto à conselheira Janine, porque é necessário que vocês apareçam também na filmagem. E quando fazem a pergunta do local, fica impossível de captá-los pela imagem. Então, por favor, se posicionem aqui à frente, os primeiros. Parece que Jorge, o pessoal que vai falar para fazer as perguntas. E nós temos 2 perguntas aqui pela internet. Vou fazer a leitura das 2 primeiras e devolvo à coordenadora para continuar a condução. Então, a primeira pergunta é Ricardo Moraes. O Ricardo Moraes diz que é professor em uma escola particular no interior do estado de São Paulo.
ele gostaria de saber se uma associação assistencial, promocional e educacional poderá participar do programa Mais Educação. Muito obrigado e parabéns pela oportunidade de participação. Lembramos que temos que nos ater ao tema debatido, ok? Então, por favor, foquem suas perguntas dentro do tema. Segunda pergunta: bom dia aos componentes da mesa e demais colegas presentes. Parabenizamos, o anterior também deixa esse parabéns aqui, parabéns pela oportunidade de participação por e-mail, por endereço eletrônico. O Jorge Alberto Bandeira diz que é do Paraná, do Paraná, de Curitiba, e que lá houve um problema de redução, uma proposta de redução da disciplina Educação Física. Então, ele pergunta à mesa e demais colegas presentes como podemos reagir a esta ação impositiva que a SEED, Secretaria de Educação do Paraná, implantou nas escolas paranaenses na redução da carga horária das aulas de Educação Física do ensino fundamental. São as duas perguntas por enquanto, tem mais duas, nós fazemos no outro bloco. Coordenadora. Vamos partir já para as questões daqui, né, professor? Sim. Ok? Então, iniciamos com a primeira pessoa inscrita ali com a professora Janine. Vamos fazer todas num bloco só, para que depois a mesa responda. Professor Pádua. Bem, bom dia. Eu não vou falar nada de diferente que os colegas estão pensando aí. Quando o Tajal falou que eu estava me mexendo, é porque quando eu fui concursado como gestor e eleito pela comunidade escolar com um quórum mínimo de 60% em cada segmento. Eu estou terminando uma gestão agora de 4 anos. E parece que 4 anos a gente tenta fazer e parece que não fez nada porque nós não temos apoio. E essa lamentação não quero escutar. Essa notícia que o Lúcio deu aí, 10 anos, a gente fica assim. Eu já esperei, eu estou com uns 22 anos de idade, né? Eu venho esperando isso desde o tempo que eu era aluno. Vou esperar mais 10 para corrigir esse equívoco, apesar de ter, em 71 tinha as aulas de educação física. Mas eu quero falar sobre os programas. Tá? Primeiro, só se muda um país pela educação. Enquanto o Ministério da Educação e os políticos desse Brasil não investirem seriamente na educação desse país, nós vamos viver se lamentando 10, 20, 30 anos e uma geração toda vai embora. E na escola a gente sente na pele. Eu consegui agora, depois de 14 anos, construir um mini ginásio, que eu briguei até com o engenheiro da construtora que ganhou a licitação, que é policial rodoviário federal. A legislação não pode, ele é o dono e não queria botar quadro, mas é o detalhe que a gente já conhece. E eu fico pensando, eu sempre quis o mais educação na escola. Eu rejeitei 3 anos seguidos, 3, porque nós chamamos agora de menos educação. Eu não sei por que cresceu tanto. É porque tem gente, acho que tem que ser supervisionado esses programas. Porque quando a escola não tem estrutura, não tem como dar. E qualquer pessoa que dinamize um aprendizado, cheio de chamar de monitor, sem qualificação alguma, é R$60 uma oficina. Todo mundo sabe disso, é R$60 uma oficina. Eu pego 6 oficinas para ganhar R$300. Eu entendo de uma, que é a minha, as outras eu não sei nada, faço de conta que ministro e engano para ganhar R$300. Isso eu acho que o Ministério da Educação já sabe, porque já chegaram várias denúncias. Eu acho que a gente tem que fiscalizar mais de perto isso aí. E realmente nós temos que parar de paliativo na educação. Não vou falar aqui o dia todinho, não posso. Nós temos que parar de paliativo. Só sabe quem está lá na ponta, na base da coisa. Aí você sofre, eu acho, todo o pecado que eu cometi na educação, todos os erros que eu cometi na educação, eu estou pagando nessa gestão que eu estou terminando agora. O que a gente quer fazer, achando que sendo diretor vai ter aquela autonomia, vai ter recurso, vai ter tudo. E o Ministério da Educação é uma crítica construtiva que eu faço. Tem que dar um choque na educação desse país. Ou então para logo tudo que é melhor. Eu vou ser bem radical nisso. A gente fica brincando de fazer isso, ajeita aquilo. Eu digo, eu até brinco com o Conselho de Educação do Estado do Ceará. Parece aquela coisa feia, né? Vai botar uma disciplina, tira outra. Bota uma, tira outra. Educação não é bota e tira. Educação é bota e faz com competência. Então nós temos que ver uma matriz. Estudando a matriz curricular do Estado do Ceará, é uma confusão para saber o que é que a gente vai tirar, o que é que a gente vai deixar. Isso é brincadeira. Nós temos que parar com isso. Obrigado.
Lembrando que todos têm, no máximo, 2 minutos para a sua fala, ok? Concentrem a sua pergunta no tema, mas no máximo 2 minutos. Próximo. Professora Ednei, de Goiás. Bom dia, direto para o Ministério da Educação. Tá? O que eu gostaria de refletir é a questão seguinte. O senhor falou umas 2 vezes na sua fala na questão das dispensas. Inclusive, o senhor citou a situação do EJA, que o aluno do EJA não faz educação física. Eu não concordo de forma nenhuma com essa situação. Eu acho o seguinte, o aluno do EJA normalmente é um aluno trabalhador. Ele trabalha o dia inteiro em atividades específicas. Ele vai para a escola, ele fica normalmente 4 horas sentados. Nada como uma atividade física compensatória, uma movimentação diferenciada para esse aluno, para que ele mude, inclusive, o contexto de ficar dormindo na sala de aula, porque ele movimenta com o corpo. Se ele já trabalhou, já está cansado, e você deixar ele quietinho, ele vai dormir. A atividade física vai promover um outro status nessa pessoa. E não é só nessa questão do EJA. Eu falei o EJA como uma referência. Mas todas aquelas dispensas colocadas na lei há muitos e muitos anos, dos 30 anos que ela falou, do militar e outras situações, deveriam ser pensadas pelo Ministério quando vai fazer esse remanejamento. Porque isso influenciaria positivamente na questão da permanência da atuação da atividade física nos vários campos da educação. Porque essas pessoas adultas que estão sendo tiradas, normalmente elas já não fizeram nas primeiras séries. Então elas ficam só com uma pequena parcela de atividade física durante a vida. O restante tudo, há leis que tiram, que subtraem. Então esse é o ponto que eu queria que refletisse. Obrigado. Irineu, de Santa Catarina. Bom dia a todos, bom dia aos palestrantes, bom dia aos colegas que estão aqui, quem nos acompanha. Prometo que vou ser mais direto, né, e objetivo, não que meus colegas não tenham feito considerações relevantes, mas eu só quero deixar 2 questões aqui, uma ao Túlio e outra ao professor Tojal. Como é que o Ministério perspectiva o desenvolvimento do Mais Educação, ou um programa que venha substituir, ou outros tantos, como em diferentes governos são criados, em relação às escolas, mais efetivamente no que tange ao desenvolvimento das atividades físico-esportivas, né? O voleibol, o basquete, o handebol, as modalidades que são desenvolvidas lá, considerando aquilo que a nossa coordenadora da mesa apontou em uma das suas falas, em relação a inúmeros profissionais de educação física que estão fora do mercado de trabalho e existem pessoas que, no nosso entendimento, não estão qualificadas para o desenvolvimento dessas atividades e estão ocupando essa atividade própria, no meu entendimento, e tenho certeza que de muitos aqui, dos profissionais de educação física. Eu acho que esse é um ponto importante e relevante a gente tratar aqui mais objetivamente. E ao professor Tojal, então, fica a questão, obviamente, como no nosso entendimento, o CONFEF, ou o sistema CONFEF-CREF, como um braço da União na fiscalização desse exercício profissional, como uma de suas responsabilidades, como ficaria, então, o sistema, né, diante disso, nessa questão da fiscalização, e que temos aí, já mais efetivamente, mais uma demanda de fiscalização, além dos problemas que nós já enfrentamos com o ensino regular ou com o sistema, né, em relação à fiscalização nas escolas. Eu gostaria de deixar isso mais pontuado e objetivo para nós que estamos aqui e para aqueles que nos acompanham via internet. Obrigado. Chamamos o professor Carlos, de São Paulo. São Paulo, capital, Carlos, Escola Veracruz. Professor Tojal ou qualquer outro conselheiro que depois possa querer responder essa pergunta. Só o diploma não basta. Apenas, repetindo, apenas os profissionais habilitados pelos respectivos conselhos estão aptos a prestarem serviço de qualidade e com a segurança para a sociedade, como a gente pode ver naquele pôster. Hoje conhecemos a atuação da OAB, tanto na exigência de suas provas, como nas atuações junto a órgãos governamentais. Creio que nesta última, o CREF esteja atuando bastante. A OAB atua também na punição a profissionais com
algum tipo de desvio de conduta. Em São Paulo, o papel do CREF junto aos profissionais limita-se à cobrança de quase R$200, a doação de uma agenda e uma revista, e a fiscalização junto a técnicos esportivos quanto à sua associação ou não ao conselho. Pergunta: como o CREF justifica a frase acima? Como o registro interfere na qualidade do profissional? Uma prova de avaliação de conhecimentos, como a OAB, seria um começo? Convidamos o professor Jorge, presidente do CONFEF. Bom dia aos profissionais, bom dia à mesa, cumprimentando a mesa. Em particular, vou fazer um cumprimento ao nosso querido amigo Tojó, que dessa vez conseguiu falar em 30 minutos e dar um recado fantástico e maravilhoso. Sou obrigado a 25 minutos. Dar esse cumprimento, em princípio, que realmente ele é fantástico. Bom, entrando diretamente no assunto, o Túlio falou a respeito do parecer CNE 376, de 97, né? Mas nós precisamos lembrar que já temos a resolução CNE-CB 7 de 2010, que é o que fixa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, que no artigo 31 diz que de primeira a quinta série do ensino fundamental, os componentes curriculares educação física e artes poderão, não é deverão, poderão estar a cargo do professor de referência da turma, aquele com o qual os alunos permanecem a maior parte do período escolar, vírgula, ou de professores licenciados nos respectivos componentes. Portanto, aquilo que antes, 97, era para a professora de turma, evidentemente já há um avanço aqui no entendimento do Conselho Nacional de Educação de passar isso também para a questão dos profissionais realmente licenciados e habilitados. Evidentemente, não é responsabilidade do MEC fazer determinadas aplicações. Nós temos muito mais as secretarias de educação estaduais, secretarias de educação municipais que aplicam. O MEC, na verdade, é muito mais normativo e diretivo. Consequentemente, o que é necessário fazer é que os secretários de educação dos estados e municípios apliquem essa questão da necessidade, conforme muito bem explanou o conselheiro Tojal, da importância dessa atividade, que o Túlio também já reconheceu essa necessidade. Portanto, não adianta só inserir no Plano Nacional de Educação, não adianta só inserir na política, nós temos que, de fato, implementar o processo via esse contato e essa parceria que nós desejamos com o Ministério da Educação para que essa questão seja implementada. Isso em relação à primeira a quarta série. A infraestrutura, me parece que é uma questão mais complexa. Primeiro porque o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, assim como o Tribunal de Contas da União, já apresentou relatos sobre esse problema. Portanto, já está mais do que divulgado a situação real, o diagnóstico real da situação, e que, infelizmente, nem o Plano Nacional de 2000 a 2010, que já constava a obrigatoriedade das instalações esportivas nas escolas, foi cumprido. Então, o plano é a situação. O plano faz, fica lá, o governo cumpriu a meta de fazer o plano, mas não implementa. O que nós temos que fazer, de fato, é começar a trabalhar, conforme já disse o nosso conselheiro Lúcio, fazer projetos de leis nacionais, estaduais, regionais, para que este direito da criança seja, de fato, implementado e aprovado. Quanto à questão do Mais Educação, que é um outro ponto fundamental, eu creio que nós temos que cumprimentar o Ministério da Educação por implementar um projeto que busca a maior permanência da criança na escola. Mas, evidentemente, não pode, dentro da área da atividade física, ser da forma como ele está sendo implementado. Ou seja, que qualquer pessoa possa desenvolver a atividade. Isso, infelizmente, está nas diretrizes do Ministério da Educação. O que nós temos que fazer? Fiscalizar. Os conselhos regionais têm que fiscalizar e prender, como já 2 conselhos estão fazendo. 2 conselhos já prenderam pessoas que estão atuando mais em educação e que não são habilitados. O que tem que fazer? Entra lá e prende todo mundo. Porque é exercício ilegal da profissão, está descumprindo uma lei
e está prejudicando as crianças. Ali não tem jeito. Já tentamos, já conversamos, há 3 anos estamos conversando com os responsáveis pelo Mais Educação, não há acordo, não há interesse. Muito bem, é um projeto interessante para todas as áreas, manter as crianças, de fato, numa posição mais integral, mas, infelizmente, não podemos permitir que a sociedade seja prejudicada porque não se quer pagar melhor aos profissionais. Não é isso, professor Pablo? Então, consequentemente, temos que fazer sim, temos que apoiar sim, mas nunca prejudicando as crianças. E esse é o interesse, creio que nós estamos à disposição para fazer uma parceria nesse sentido. Obrigado. Muito bem, então iniciamos pelas considerações do Túlio, esqueci o nome, e em seguida passamos para o professor Tojá. Eu posso começar pelas perguntas da internet? Sim. Bom, teve a pergunta do professor Ricardo Mussassi, Moraes, se a associação promocional pode participar do programa Mais Educação. Eu, apesar de não estar diretamente ligado à gestão do Mais Educação, eu sei que ele é voltado às instituições da rede pública de ensino. Então, creio que não seja possível ele participar do programa. Já o Jorge Alberto, acho que professor também, falou sobre a redução no estado do Paraná da disciplina de educação física. Eu creio que se o estado do Paraná deixou de cumprir a lei, está deixando de cumprir a obrigatoriedade, eu acho que cabe, primeiramente, eu acho que o Conselho Nacional de Educação deve ser provocado, e acho que em última instância o Ministério Público, né, o que ele pode fazer, eu acho que talvez o Ministério Público Estadual seja a instância mais efetiva para isso. O professor Pádua falou sobre que os 10 anos de prazo que o Ministério está pedindo é muito, né, já que se foi esperando tanto, e que os problemas de infraestrutura e que é necessário mais fiscalização. Eu creio que foi mais um desabafo, né, professor? Isso. Eu creio que o Mais Educação tem avançado na fiscalização, sim. E a questão do prazo de 10 anos, eu acho que tem uma questão prática aí. Será que seria possível, hoje, acho que o CONFEF deve responder, a gente atender a toda a demanda que existe hoje por educação física com profissionais formados? Já seria possível? Já seria possível. Somos 2.000 instituições de ensino superior formando no país, em educação física. Bom, então talvez o prazo seria melhor o prazo de 5 anos, né? Mas, enfim, essa é uma questão que tem que ser discutida no Congresso, né? O professor Dinei falou sobre a dispensa do EJA, mas o que eu queria dizer, professor, não é que eu concordo que deva ser dispensada a educação de jovens e adultos. Cadê o professor? Ah, tá ali. O que eu digo é que eu acho que eu entendi o que estava na cabeça do legislador quando ele colocou essas possibilidades de dispensa. Mas eu não sei se o caminho seria obrigar também o aluno do EJA a fazer isso, seja uma carga horária obrigatória. Talvez, né, em alguns casos. Mas o que eu acho fundamental, e o que eu tinha dito antes, era que a escola procurasse estimular o aluno, né? O ideal seria que a escola possuísse a infraestrutura necessária e os profissionais capacitados para isso. Eu acho que aí sim o aluno teria mais possibilidades de realizar a prática. Professor Carlos, eu acho que isso aqui é mais direcionado ao professor Tojá. E sobre o professor Jorge, existe um outro parecer mais recente, então, já delimitado o caso. Bom, mas é bom saber, depois até eu quero saber qual é o parecer, mas como eu havia dito antes, esses pareceres eles são uma regulamentação incidental, né? Eles são provocados e ali o Conselho se pronuncia. É necessário, eu acho que talvez uma resolução do próprio Conselho que discipline de forma mais geral essas matérias, porque é muito difícil cobrar de um gestor estadual ou municipal algo que está num parecer que ele nem sabe que existe, né? Ele vai dizer, mas eu nunca vi esse parecer antes. Então é melhor que tenha, é necessário, eu acho que isso já passou da hora, né? Que então o Ministério, junto com o Conselho Nacional, disciplinem a matéria e coloquem as diretrizes nacionais, né? Eu acho que foram essas basicamente as questões, depois a gente pode voltar. Bem, a
primeira pergunta que eu vou responder é do Irineu, de Santa Catarina, que diz da questão do Mais Educação, o pessoal atuante e não qualificado. É importante entender que, não sendo o projeto pedagógico da escola, que pode atuar o licenciado, nas demais atividades só pode atuar o bacharel habilitado. Compete a uma fiscalização firme do CREF regional, Conselho Regional, para que não ocorra nem o treinamento do aluno para participar representando a escola, e muito menos as demais atividades, como o programa Segundo Tempo, onde tem que ter pelo menos o profissional, e os estagiários de curso de bacharelado não são estagiários de curso de licenciatura, no programa Segundo Tempo, para que se possa dar respaldo à qualidade necessária do trabalho desenvolvido. Então, compete a nós, enquanto sistema, uma fiscalização firme, o que está difícil da gente tentar obter dos governos municipais e estaduais o registro do licenciado para atuar na escola, porque eles fizeram um concurso e no concurso não tinha exigência e eles acabaram assumindo o lugar. Mas o Estado de São Paulo, o CREF 4, já ganhou na Justiça a obrigatoriedade do licenciado manter o registro. Tá? Então, cabe a nós essa situação. O programa Mais Você e o programa Segundo Tempo, a gente tem discutido... desculpa, é que eu imaginei a Ana aqui comigo. O programa é parecida com a Ana, só que pintou o cabelo. Então, o Mais Educação e o Segundo Tempo tem, assim, tentado driblar, de alguma forma, essa exigência. É preciso que a gente fiscalize. Eu tinha em Campinas, eu tenho o CIP lá, que atende crianças carentes, jovens, adultos, ou o que for. Eu tinha um programa com 50 núcleos. E eu tinha o profissional de educação física e 3 estagiários, quando o CIE me arrumava os estagiários, mas só de bacharelado. Campinas tem 8 faculdades que tem 8 em licenciatura e 5 com bacharelado. E a gente pegava só do bacharelado. O do Mais Você, eu não sei dizer lá como é que está funcionando. Mais Educação. Mais Educação. No outro lado, eu não captei o nome do rapaz de São Paulo. Como? Carlos. Carlos. Então, Carlos, é o seguinte, não sei se vocês vêm acompanhando, você fala do exame da OAB para poder ver, antes de eu falar das condições do CREF, que obriga, que quer receber e dá uma agenda e tal, eu vou primeiro falar da questão da OAB. Algum tempo atrás, a gente tentou ver como é que podia ocorrer esse exame para identificação da qualificação para exercício. Não sei se vocês acompanharam, na Câmara Federal existiu discussões enormes com todos os conselhos. E estava na mesa o de medicina, o de engenharia, o de nutrição e a OAB. Não foi possível estabelecer esse exame a não ser o da OAB, que já é garantido. A medicina implantou um exame para o aluno que está terminando o curso. Ele não é obrigatório. Ele é só para ver a qualidade do que está sendo formado por aquela instituição. A Unicamp, nesse último ano, agora eu posso falar porque eu sou de lá, a Unicamp, o pessoal boicotou o exame. E não tem o que fazer. E eu quero dizer, esse exame, na educação física, não daria a condição de identificar a qualidade. Porque nós teríamos que fazer
perguntas teóricas para alguém que vai aplicar demais uma prática. Então, nós precisaríamos ter uma informação. O meu filho é veterinário e a pergunta que eles iam fazer não respondia à necessidade de identificar a qualificação de um profissional operacional. Então, são algumas questões difíceis de resolver. Qual a melhor questão que nós temos para resolver? Fazer um trabalho árduo, é o que nós estamos tentando fazer, com os coordenadores dos cursos de graduação. Entra quem sabe, quem consegue entender, sai quem entendeu aquele processo lá no final. Mas o que nós temos? Nós temos hoje, quando eu fui estudar, São Paulo tinha 3 cursos de educação física. Hoje nós temos mais de 2.000 cursos no Brasil. Não é o tamanho do curso, a quantidade de aluno, eu quero saber a qualidade do professor que trabalha nos cursos. Aonde arrumar professor? Tem escola que o professor se formou e já vira professor. Cadê a qualidade? Então, nós temos que entender a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade está num ponto importante. Ele precisa ser qualificado e habilitado. Existe um parecer de 2005, 2006, 3557, se não me engano. Mas esse é para o ensino superior, presidente? Não, então é isso que eu estou dizendo. O rapaz do ensino, a pessoa do ensino superior, não precisa ter compromisso nenhum. Ele não precisa ser registrado nem no curso de medicina, em nenhum curso superior. Só que existe um engano nisso também. Está lá, o artigo 9º, eu acho que é. Você não precisa se tiver período integral naquela unidade. Se você não tiver período integral, você é obrigado a ter o registro de profissional. E se você quiser participar de outras atividades fora, não importa para nós do CONFEF, não importa se você é professor universitário, você não vem num evento desse para falar se você não tiver registro. Você não está habilitado para falar para o nosso profissional. Eu não sei se estão acompanhando isso, mas a gente brigou muito. E eu tive briga com professores da Unicamp, onde eu criei o curso e fui o diretor e que levei os professores. Eles não queriam se registrar, não fala, não participa, fica na universidade. Porque a experiência deles, ontem já se falou, o sujeito faz 4 anos de graduação, fica na mesma universidade, faz mais 2 de mestrado, faz mais 3 a 4 de doutorado e vira professor. Ele não sabe amarrar o sapato, mas, na verdade, ele é doutor. Eu sou um que fala, eu estou pouco ligando se eu sou doutor ou não sou doutor. Eu só sou doutor pelo conhecimento que eu tenho e explico e aplico. Então, é alguma coisa que a gente precisa pensar. Eu estou preocupado realmente com a qualidade da formação dos cursos de educação física. Até por isso, a gente está ajudando o MEC a fazer a avaliação das instituições de ensino. Esse é um papel. E quero dizer para vocês, não se preocupem, maneira de falar, que é a educação física. Eu fui capacitador de avaliadores de curso durante 4 anos. Todas as áreas têm o mesmo problema e os avaliadores são do mesmo nível. Eu vou, avalio e não reprovo ninguém. Os reprovados são porque hoje tem um Enem e o aluno não teve nota suficiente, tirou 2 a faculdade. Mas não fecha. Ela só é chamada a atenção. Então, uma das grandes discussões que eu tinha no MEC, só para encerrar essa fala, é que, quando eu estava na comissão de avaliação, eu falava, o MEC está aparecendo, porque o MEC tem a autorização, avaliação, reconhecimento e supervisão. A supervisão é mais ou menos aquele pardal chamado em Brasília, ou então esse negócio que a gente tem na rua aí, e que você não pode passar de 60 porque ele te pega. Mas só que a 100 metros antes fala, cuidado, tem ali um radar. O MEC encaminha para a instituição um documento dizendo, daqui 90 dias nós vamos avaliar a sua instituição.
E todos aqueles doutores que saíram e que só bate carimbo, voltam lá para bater o carimbo e estar presente. Se você perguntar, ele não sabe onde fica a sala de aula. E para encerrar, eu vou contar uma piadinha do nosso grande amigo Pelé. Ele é formado em Santos e construíram um novo prédio e levaram o Pelé para fazer a abertura lá, a inauguração no prédio. Quando chegou lá, ele falou assim, isso eu ouvi de um professor de lá, não posso garantir. Mas daí ele falou assim, nossa, me lembro dessa sala de aula. Os caras falaram, quieto, o prédio é novo. Você entendeu? Então são algumas coisas que a gente precisa prestar atenção na formação. Mas não fiquem tão chateados ou mantenham um pouquinho a diversidade, porque não há no curso de educação física. Nós estamos vendo em todos os cursos o que está ocorrendo. Bom, queremos chamar a atenção que na otimização do tempo, nós vamos agora interromper para a divisão dos grupos. Temos 3 inscritos para perguntas, me parece que duas perguntas ou 3 da internet. Nós faremos essas perguntas ao recomeçar a mesa. Esse intervalo um pouquinho antes, a parar para os grupos antes, é para que possamos otimizar o tempo e colocar na mesa os palestrantes dos outros dias e aí abrir para um novo ciclo de debate, favorecendo tanto os que estão presentes fisicamente quanto os que estão presentes virtualmente. Assim, todos terão garantido o direito à inscrição, os que já se inscreveram terão na mesma ordem a possibilidade de perguntas a essa mesa, a professora que nós vamos convidar para retornar do primeiro dia, aos professores de ontem, caso esteja, está aqui o professor Heraldo, não sei se a professora Lilian está, todos comporão a mesa e nós teremos essa oportunidade mais ampla de debater todo o tema, todos os 3 temas desse evento, ok? Tudo bem assim? Nossos palestrantes, coordenadora, a palavra para... O professor Tojal esqueceu de fazer aqui uma referência àquela questão da internet e quer fazer agora, rapidamente. Então, o professor responde aquela questão, eu vou entregar os certificados e daí nós vamos aos grupos. A questão foi apresentada pelo professor Jorge Alberto Bandeira, é aquele que fala que no estado do Paraná, a Secretaria de Educação Estadual diminuiu o número de aulas nas escolas. Eu quero dizer para o Jorge que, segundo a LDB, quando nós vimos em 2000, a gente teve que conversar bastante com o Paulo Renato e com o ministro do Esporte da época, que era de Minas Gerais, não estou recordando o nome, para poder colocar a obrigatoriedade de existir. E eles não quiseram discutir a quantidade de aulas obrigatórias. Agora, como é que eu estabeleço que uma secretaria diminuiu? Como é que a gente age? Eu tenho que fazer um trabalho com os deputados, trabalho com vereadores e um trabalho com a categoria profissional para poder demonstrar a necessidade desse trabalho, mas precisa ter qualidade para isso. Eu preciso demonstrar que existe uma falta dessa qualidade na escola, ou se eu tenho qualidade disso na escola, por isso é que a população exige um maior número de aulas. Muito bem. Então, respondida essa questão, nós queremos agradecer a participação do Túlio, entregando o certificado de participação nesta mesa. Muito obrigada, Túlio, por participar conosco. E também ao professor Tojal, que mais uma vez abrilhanta aqui a nossa manhã, né, de debates. Então, nós vamos aos grupos agora. Isso, imediatamente. Ok? Então, vamos dar início ao debate com os que estão presentes nesse momento. O professor Tojal precisou estar em um outro evento, ele teve a convocação para um outro evento, estamos com vários eventos paralelos. Convidamos também para a mesa o nosso presidente da Comissão de Educação Física Escolar, Antônio Ricardo Catunda de Oliveira. Bom, como prometido, abriremos direto das perguntas. Me parece que o microfone, por favor, quem vai? Jane, por favor. Pode, ou Janine, sim, pegar o microfone. Nós temos o professor... É o senhor mesmo? Professor Porto, então?
Professor Porto é o que está inscrito primeiro naquela lista, e recebemos a informação de que os outros 2 inscritos sanaram as suas dúvidas durante o debate. Eles retiraram a necessidade de pergunta. Então, o Porto fará a pergunta, depois eu lerei a da internet, fazemos uma bateria de resposta a essas 2 perguntas. Enquanto isso, estamos abertos para mais perguntas. Bom dia a todos os presentes e aqueles que estão através da internet. Mais perto, professor Porto, não, o microfone da boca, por favor. E a mesa também. Eu gostaria de salientar que eu sou professor de educação física com experiência praticamente toda a minha vida na rede pública, tanto do Estado como do município. Portanto, a minha grande experiência é como professor de educação física na educação física escolar de rede pública. A minha pergunta se dirige ao Túlio, como representante. Túlio, primeiro eu gostaria que você entendesse que a minha colocação não é deselegante. De repente, a conotação pode ser essa. Você teve o cuidado de se apresentar como um funcionário de carreira e, portanto, nós sabemos que as políticas públicas, elas sofrem uma série de influências. E, às vezes, ninguém decide. Ou todos querem decidir, mas, ao final, sofre influência política. Eu digo isso por conta do seu poder, de articulação, enfim, da sua presença aqui, como representante do MEC. E, às vezes, quando vem um representante desse, para uma atividade como essa, que é uma atividade nacional e também muito representativa, a nossa expectativa é muito grande, porque nós queremos resultado. Então, o foco da questão é a educação física, no ensino de base, tendo em vista essa obrigatoriedade da educação física, a partir do ensino de base, pelo profissional de educação física. O que você, como técnico, qual é a sua impressão sobre essa faculdade, essa facultatividade da educação física e essa contradição obrigatoriedade? Afinal de contas, vamos garantir a educação física desde o ensino de base, desde as primeiras séries até todos os níveis de ensino? Qual que é a sua impressão como técnico? E o que você percebe dentro do Ministério da Educação, se há uma tendência para, de fato, colocar esse direito como um direito objetivo e efetivo? Muito obrigado. A pergunta da internet, ainda da bateria anterior. Meu nome é Laílde Linhares, moro em Goiânia, professora da rede estadual e municipal de ensino. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, onde houve a alteração com a ajuda do CONFEF para a obrigatoriedade da disciplina, não há especificado a questão de quantas aulas de educação física por semana devem ser ministradas. E, com isso, no ensino médio, aqui no estado de Goiás, tem diminuído a cada dia o número de aulas de educação física, sendo que o Ministério da Saúde incentiva a cada dia a prática de atividades físicas para a promoção da saúde. Portanto, temos um contrassenso. A pergunta é: como reverter essa situação no ensino médio? Outra situação que veio da internet, Rosimaran. A Rosimaran deseja um bom dia a todos os professores e todos os presentes, e pela internet ela frisa e diz: eu sou Rosimeire da Hora Maran, de Cafezal do Sul, Paraná, bacharel e licenciada em Educação Física. Quero parabenizar o CONFEF pela iniciativa da transmissão via internet, dando assim a oportunidade para quem não pode estar presente e, mesmo à distância, podemos nos atualizar, pois, para mim, está sendo muito valiosa essa participação. Porém, ela informa que não estava dando para ouvir o debate no grupo
E aí nós passamos a Rose Marão, o pedido de desculpas, foi uma falha técnica. Para o próximo ano, tomaremos o cuidado também, além da imagem nos grupos, de colocar o áudio, mas foi um equívoco técnico de nossa organização que será corrigido. Então, bom, temos aqui uma última pergunta para a bateria. Quem manda é o Jober Martins, professor da cidade de São José de Ribamar, Maranhão. José, que já teve uma participação. Sem roubar tempo da pergunta, ouvido a opinião do professor Tojal sobre a possibilidade de um exame de ordem não sendo muito viável pelo fato de avaliar somente o conhecimento teórico e não prático, pois explano aqui minha opinião sobre a lacuna da falta de avaliação prática para a habilitação do profissional. Creio que podemos sim realizar um possível exame de ordem para priorizar a qualidade. Bom, o entendimento é que já houve resposta ao Joubert e depois nós faremos contato para levar essa discussão para o tema preciso. Nós temos um ciclo de discussão sobre exames de ordem ou não, e aí colocaremos o Joubert em contato com essas pessoas. Aproveito para dizer que todos aqueles que estão na internet, que quiserem participar da construção, nós vamos ter uma minuta de documento a partir do trabalho nos grupos. A Comissão de Educação Física Escolar vai se reunir em 15 dias, vai preparar o documento que vai sair desse evento e vai remeter a todos os presenciais que deixaram o endereço eletrônico e a todos os participantes da internet que mandarem por e-mail a autorização e o seu endereço eletrônico para receber resposta. Os que estão mandando perguntas, nós já temos o endereço eletrônico. Mas os que não mandaram nenhuma pergunta, só acompanharam, devem mandar uma mensagem autorizando a devolutiva ao seu endereço eletrônico desse documento. Aí aguardaremos aproximadamente 20 dias, ou vamos trabalhar essa data, informaremos isso, para a definição do documento. O documento, no seu formato final, será de novo remetido a cada um dos participantes, como informamos desde o início, dessa forma democratizando e ampliando a possibilidade de construção desse documento final. Passo, então, a palavra à coordenadora da mesa para as respostas. Olá, gente. Então, começando pela intervenção do professor Porto, eu compreendo a preocupação, professor. A gente costuma brincar no MEC dizendo que essa é a frustração do Walt Disney, né? Você chega no parque esperando o Mickey e está lá o Pateta. Talvez seja um pouco como vocês estão se sentindo, pois é um evento nacional, talvez vocês quisessem aqui que estivesse o secretário, alguém com poder de caneta para que assumisse compromisso de verdade. Bom, não sendo possível, o meu papel como servidor de carreira e técnico é ouvi-los, participar do debate. Inclusive, eu sei que vocês ainda vão caminhar no sentido de produzir um documento único, talvez com algumas outras informações. Então, eu já estou aqui à disposição, eu posso participar juntamente com vocês desse processo de construção, porque também não é salutar que eu tenha aqui só um papel de garoto de recados, né? Eu não vim aqui simplesmente passar um recado para todo mundo. Nós estamos aqui construindo uma política pública e o MEC quer participar ativamente dessa construção. O senhor perguntou a minha visão de técnico da obrigatoriedade da presença do profissional de educação física em todos os níveis e a tendência do Ministério em relação a isso. A minha visão é que eu acho que o governo tem que enfrentar, sim, esse ônus. A impressão que eu tenho é que o governo tem procurado se esquivar disso de forma a atender mais alunos, né, de realizar mais turmas com o mesmo orçamento, né. Eu acho que a gente tem que apresentar essa conta à sociedade e dizer, olha, eu escutei isso na fala do grupo que achei muito pertinente, ninguém leva o seu filho doente a um estagiário de pediatra, né, você leva no pediatra. Da mesma forma, você vai levar o seu filho, você tem que ser um profissional de educação física capacitado. Vai sair mais caro, óbvio, mas eu acho que a gente tem que enfrentar esse ônus, sim. Eu acho que a tendência do MEC, nesse caso, ela não é clara, porque exatamente pelo fato da gente não ter um documento consolidado, dizendo quais são as diretrizes, qual é a posição do Ministério. Isso acaba entrando no que alguns teóricos chamam de modelo da lata de lixo, do incrementalismo, né? As decisões vão sendo tomadas meio que de forma aleatória e quando você vê, tem uma política formada e parece que
aquilo foi pensado e dessa forma. Acho que não necessariamente, né? Eu acho que acabou tendo uma compilação de vários programas e de várias políticas e acabou se delineando dessa forma. Acho que esse é o momento da gente repensar, talvez até demorou-se muito a fazer isso, né? Acabamos perdendo algumas oportunidades, mas eu acho que também não há o que fazer agora. Eu acho que é pensar, reorganizar essas políticas e continuar numa trajetória positiva. Além disso, tem uma professora de Goiânia que falou também sobre a redução da carga horária da educação física. Eu acho que está extremamente ligado a esse processo, né? Eu acho que na construção de novas diretrizes para essa área, eu acho que deve haver lá uma indicação de patamares mínimos, né? O Ministério da Saúde, as organizações de saúde indicam a carga horária diária, né? Que a prática de atividade física deve ser diária, e eu acho que, né, se a educação física escolar pretende suprir essa necessidade, ela tem que ser diária. Acho que não tem como fugir disso.